Continuando a leitura do texto bíblico, vemos ali no versículo 23 do capítulo 32 de Jeremias. Nossos antepassados vieram e tomaram posse da terra, mas não quiseram te obedecer nem seguir tuas instruções. Não fizeram nada do que lhes ordenaste, por isso enviaste sobre eles esta terrível calamidade. Vê como foram construídas rampas junto aos muros da cidade? Por meio de guerra, fome e doença, a cidade será entregue aos babilônios, que a conquistarão. Tudo aconteceu exatamente como anunciaste. E, no entanto, ó soberano Senhor, ordenaste que eu comprasse o campo e pagasse um bom preço por ele diante destas testemunhas, embora a cidade esteja prestes a ser entregue aos babilônios. Queridos, neste trecho do relato bíblico, nós vemos a relação, o que está acontecendo com Jeremias em relação à sua fé e tudo aquilo que ele havia lembrado a respeito do Senhor. E ele se depara com 3 aspectos da sua realidade que, se não fossem bem equilibrados diante do Senhor, considerando tudo aquilo que ele havia trazido à lembrança, poderiam fazer a sua fé ruir. E da mesma forma conosco hoje em dia. Quais são esses aspectos? Jeremias relembra a culpa do passado. Ele se relembra do quanto aquele povo tem sido desobediente, rebelde, obstinado, de forma reincidente, constante, sistemática. Além disso, ele relembra as dificuldades presentes. Eles estão numa cidade sitiada, prestes a ser definitivamente tomada pelos babilônios. E tudo que se seguiu, e há pouco tempo nós estudamos detalhadamente na EBD, por ocasião dos estudos acerca de Esdras e Neemias. Como se não bastasse isso, temos a questão do enigma quanto ao futuro. Jeremias foi colocado numa prova e muito provavelmente ele não teria passado por ela se não fosse por fé e pelo alerta que o Senhor lhe fez antes de que acontecesse. A questão da compra de um campo, da compra de um terreno, num território que seria entregue, tomado. O enigma quanto ao futuro. Senhor, vou comprar esse terreno. Nós estamos prestes a sermos levados em cativeiro. Queridos, conosco não é diferente. A culpa do passado é algo que carregamos e que faz parte da nossa vida, tanto como indivíduos, quanto família, quanto sociedade. As dificuldades presentes são inúmeras. Inúmeras. E o enigma quanto ao futuro? Quantas incertezas nós temos? Temos muito a aprender, queridos, com o profeta Jeremias. E quero, nesse momento, propor uma nova pergunta para reflexão. Nós temos depositado nossa fé no Senhor ou em ídolos, elementos ou coisas suscetíveis às circunstâncias? Queridos, é crucial, é vital que nós reflitamos nisso, porque se a nossa fé não estiver depositada sobre o Senhor, repousando no caráter, na pessoa, no nosso Deus, ela será abalada a todo o momento. E como obedeceremos sem fé? Fracos na fé, como teremos esperança? Como renovaremos os ânimos, as forças? Como viveremos em obediência ao Senhor, amando-o acima de todas as coisas e amando ao próximo como a nós mesmos? Precisamos refletir, querido. Essa é uma questão vital para a nossa fé a todo tempo, em todo momento, inclusive em momentos de calmaria. Seguindo na leitura do texto bíblico, agora, porém, pegando apenas alguns trechos, e eu recomendo que todos façam a leitura na íntegra em suas casas, nós vemos um lindo relato bíblico acerca da resposta de Deus. Então Jeremias recebeu esta mensagem do Senhor: Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Acaso alguma coisa é difícil demais para mim? Portanto, assim diz o Senhor: entregarei esta cidade aos babilônios e a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele a conquistará. Agora, quero dizer algo mais a respeito desta cidade. Vocês afirmam:
Ela será entregue ao rei da Babilônia por meio de guerra, fome e doença. Mas assim diz o Senhor, o Deus de Israel: certamente trarei meu povo de volta de todas as nações entre as quais o espalhei em minha fúria. Eu os trarei de volta para este lugar e farei que vivam em segurança. Assim diz o Senhor: assim como trouxe estas calamidades sobre eles, também lhes farei todo o bem que prometi. Campos voltarão a ser comprados e vendidos nesta terra sobre a qual hoje vocês dizem: foi arrasada pelos babilônios. É uma terra desolada, em que não há mais pessoas nem animais. Sim, campos voltarão a ser comprados e vendidos, e escrituras serão assinadas na terra de Benjamim, aqui em Jerusalém, nas cidades de Judá, na região montanhosa, nas colinas de Judá e no Neguebe. Pois um dia eu os restaurarei a sua terra. Eu, o Senhor, falei. Enquanto Jeremias estava preso no pátio da guarda, o Senhor lhe deu outra mensagem. Assim diz o Senhor que fez a terra, que a formou e a estabeleceu. O Senhor é seu nome. Pergunte-me e eu lhe contarei coisas maravilhosas, segredos que você não sabe a respeito do que está por vir. Virá o dia, porém, em que curarei as feridas de Jerusalém e lhe darei prosperidade e paz verdadeira. Restaurarei o povo de Judá e de Israel à sua terra e reconstruirei suas cidades. Eu as purificarei de suas maldades contra mim e perdoarei todos os seus pecados de rebeldia. Naquele dia e naquele tempo levantarei um renovo, um descendente justo da linhagem do rei Davi. Ele fará o que é justo e certo em toda a terra. Nesse dia, Judá será salvo e Jerusalém viverá em segurança. E este será seu nome: o Senhor é a nossa justiça. Porque assim diz o Senhor: sempre haverá um descendente de Davi no trono de Israel. O Senhor deu outra mensagem a Jeremias. Você observou o que o povo anda dizendo? O Senhor escolheu Judá e Israel e depois os abandonou. Desprezam meu povo e dizem que não deve ser considerada nação. Mas assim diz o Senhor: como não anularei minhas leis que governam o dia e a noite, o céu e a terra, assim também não rejeitarei meu povo. Jamais abandonarei os descendentes de Jacó e de meu servo Davi. Nem mudarei o plano de que os descendentes de Davi governem os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Pelo contrário, eu os restaurarei à sua terra e terei compaixão deles. Queridos, neste lindo trecho das Sagradas Escrituras, nós vemos a resposta de Deus, a resposta que o Senhor deu a Jeremias e a que Ele também nos dá. Queridos, nós vemos a resposta de Deus está muito além do juízo. Ele faz com que Jeremias entenda que, além do juízo, existe algo maravilhoso preparado. Deus dá a ele um vislumbre de sua graça imensurável. O juízo não seria a palavra final. E além desse juízo, depois desse juízo, haveria um futuro maravilhoso, um futuro glorioso, um futuro muito além da imaginação. Percebemos o peso da resposta do Senhor, o quanto ela é maravilhosa, misericordiosa, bondosa, na verdade de que o Messias virá. A resposta final do Senhor. O Messias virá. O descendente de Davi voltaria a ocupar o trono. Voltará. O Messias virá, queridos. Nós não precisamos de nada para viver além da certeza da fé depositada sobre o Messias, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que retornará. Para refletirmos, queridos, temos cultivado nossa esperança no Messias que virá e ansiado profundamente pelo seu retorno. Nós temos vivido de maneira condizente com nossa fé e esperança. Percebam no que devemos refletir, queridos. Nosso coração enganoso é traído ainda mais pelas comodidades do tempo que vivemos. Queridos, nós precisamos
ansiar profundamente pelo retorno do Messias. Temos ansiado. Além disso, temos vivido de acordo como quem anseia o retorno do seu Mestre, do seu Senhor e Salvador. Estamos prontos para o retorno iminente do nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos refletir nestas importantíssimas questões, queridos. Quanto temos a aprender, quanto temos a refletir com esses 2 riquíssimos capítulos de Jeremias. O Messias que virá é o fundamento da nossa fé, queridos. Em Cristo não há limite para a nossa esperança. Não importam as circunstâncias, Cristo vive, em breve voltará. E quando voltar, ele trará a cura completa para todos os males, porá fim ao mal, à morte, ao pecado, à maldade. Enquanto isso, queridos, temos muitos exercícios a fazermos em reflexão, orando, vivendo pela palavra, pedindo ao Senhor que nos sonde, que nos esquadrinhe, que renove a nossa fé, que renove nossas forças, que nos capacite a viver em obediência a cada dia. Queridos, enquanto em fé aguardamos o retorno do nosso Messias que virá, nós devemos fazer como o profeta Jeremias, em Lamentações, capítulo 3, a partir do versículo 21. Ainda ouso, porém, ter esperança quando me recordo disto. O amor do Senhor não tem fim. Suas misericórdias são inesgotáveis. Grande é a sua fidelidade. Suas misericórdias se renovam a cada manhã. Queridos, que não sejamos sufocados pelas dificuldades das circunstâncias, pela tristeza dos tempos presentes, queridos. Que o nosso Senhor nos abençoe e nos capacite a viver por fé, a cada dia tendo alegria e esperança no Messias que virá, que retornará triunfantemente. Queridos, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pela riqueza do relato bíblico que lemos nestes 2 capítulos de Jeremias, Pai, por tudo aquilo que o Senhor trouxe à nossa memória acerca de quem Tu és, do Seu caráter, da Sua pessoa, do Seu amor, da Sua bondade e da Sua misericórdia, Senhor, e principalmente a esperança quanto ao futuro glorioso, maravilhoso que nos aguarda, a esperança no retorno do Messias que virá, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No nome de quem Te pedimos, ó Pai, por uma semana abençoada, protegida por Ti, livre de todo e qualquer mal, e por uma semana em que Teu Santo Espírito nos capacite a viver de forma esperançosa, contentes no Senhor e levando a mensagem do Evangelho, que é a fonte da nossa alegria e da nossa esperança, adiante, Pai. Cuida de nós, cuida de nossos corações, nos ajuda, nos fortalece, Senhor, nos capacita a nos alicerçarmos em quem Tu és, Pai. Nos ajuda, Senhor, a termos ânimo diariamente de nos dedicarmos a Ti em oração, em leitura e meditação da Tua palavra, Senhor, o nosso alimento. Tão importante em todos os momentos de nossas vidas, Pai, e ainda mais em momentos como os que temos vivido. Tem misericórdia do nosso povo, Senhor, da nossa nação, de todo o planeta, Senhor, que tem sofrido muito em virtude das questões de saúde que temos visto. Confiamos na Tua soberania, na Tua misericórdia, justiça e bondade, Senhor. Por favor, Pai, age em nosso favor. Cuida de nós. Nós entregamos nossas vidas a Ti, Senhor. No nome do Teu Filho Jesus, nosso Senhor e Salvador, nós oramos. Amém.